Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre terapia. O que significa um processo terapêutico? O nome já fala, né? Um processo terapêutico. Eu tô agora no final das minhas férias, meu nome é Eliane Domingues, eu sou terapeuta integrativa e consteladora familiar. Venho também fazendo comigo esse processo de cura há muito mais de 10 anos. Então eu quero falar um pouquinho com você que ainda é resistente para iniciar um processo terapêutico. Seja ele num consultório com terapeuta integrativo, seja ele num consultório com terapeuta constelador, ou até mesmo com nossos amigos e irmãos psicólogos, né? Então não importa onde você busca terapia, o importante é que você faça terapia e tire da sua cabeça essas crenças que limitam o seu processo de cura. Nós viemos de uma educação, né, um pouquinho ainda na minha geração ainda se falava que quem fazia terapia eram pessoas que tinham problemas mentais, né? E na verdade a terapia ela é muito indicada para quem tem principalmente problemas emocionais, porém não só esses. Nós podemos tratar problemas emocionais, nós podemos tratar problemas que hoje são físicos e de origem emocional, porque as doenças são somatizadas no físico através do nosso emocional. E também hoje nós temos muitos terapeutas que trabalham com as terapias que são ligadas ao espiritual. E esse espiritual também interfere no nosso corpo físico. Então, a gente tem que entender que nós somos um amontoado de crenças. E o nosso cérebro, que é o que comanda a gente, e é ele que faz a gente sabotar alguns processos de curas nossos, o que ele entende, o nosso cérebro? Sabe aquela frase que quem apanhou muito na infância fala? Ah, eu apanhei, mas tô vivo. Nosso cérebro, ele pensa exatamente isso. Ah, a gente tem um problema ou outro, né? Nessa conversa pessoal, a gente tem um problema ou outro, mas você tá viva. Nós estamos vivos, né? Então, o que o cérebro pensa? Mal ou bem, tá tudo certo. Ele tem uma autopreservação. O seu cérebro, ele quer que você fique preservado de mudanças. Por quê? Porque a mudança é algo perigoso para ele. Ele tem uma mente racional, um sistema fechado. Imagine como se fosse um monte de raízes que seguram um tronco. Todas essas raízes são crenças. Essas crenças, elas fazem com que você fique aí, vivo, fazendo todas as suas funções diárias. Isso não quer dizer que você esteja pleno e bom, né? Plena e boa da sua psique, mas você tá viva, né? E o seu cérebro é isso. E qual que é a nossa fonte de questões, né? O nosso principal problema? O nosso lado emocional. Então, criar essa conversa entre o emocional e o nosso racional é um processo terapêutico. E você não faz isso conversando com as suas amigas. A gente às vezes vê aquelas postagens, né? Ah, hoje é meu dia de terapia, saí pra conversar com as minhas amigas. Isso não é terapia, gente, isso é lazer. O nome disso é lazer. É gostoso, é maravilhoso, eu adoro também. Relaxa muito, deixa a gente super animado. Sara, não. O problema que você contou para todas as suas amigas, as questões que vocês debateram ali, se é que você fala realmente das suas questões, não foi resolvida. Às vezes isso é uma ilusão, como viajar, né? Eu vejo várias postagens no Insta e tal. Melhor terapia. Vou fazer uma viagem. Lá eu relaxo, descanso e volto melhor. Sim, você vai relaxar, descansar, vai voltar melhor. Mas não vai curar as suas questões profundas, que são terapêuticas. E alguém estudou muitos anos. Eu vou dar o exemplo do psicólogo, que ficou lá 5 anos na faculdade, para fazer um curso em que, quando a pessoa diz algo, ele tem um insight de onde aquilo começou, que frase utilizar para que isso reverbere emocionalmente no paciente. E também foram estudos que eu fiz e muitos dos meus colegas. Então, a terapia não é uma conversa e ela nunca foi. Sair com os amigos não é terapia, é terapêutico, mas não é terapia e nunca será. Fazer uma viagem não é terapia. E a gente precisa acabar com esse blá blá de que tudo é terapia. Não, terapia é terapia. Terapia é um processo. Eu recebo as mensagens também, eu já tô aqui tirando dúvidas também, né? Ah, Eli, se eu fizer uma constelação, eu vou sarar?
Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Eu volto a dizer, tudo dentro do processo de cura é um processo, porque a gente está falando aqui de diversas questões que podem ter tornado o seu adoecimento, a sua questão profunda, a sua dificuldade. Ela pode ser espiritual, questões de vidas passadas. Ela pode ser uma questão ancestral, em que algo dos seus ancestrais pode trazer hoje para você, através de memória celular, uma deficiência emocional. Ela pode ser da sua infância, questões que você viveu na sua infância, ou de excesso ou de falta, pode estar hoje reverberando nessa sua questão. Você sabe disso? Não, porque está no inconsciente, né? O nosso racional, ele vai te dar as informações iniciais ali. Mas quem que vai vasculhar? Imagine um lugar bem escuro, o paciente chegando a esse escuro, e o terapeuta tem uma lanterninha. E conforme o paciente vai falando, ele acende a lanterna, mas ele não consegue ver o todo ainda. Por isso é um processo, porque uma sessão você foca, acende a luz num lugar, e aí você acende a luz em outro, você acende a luz em outro, e isso vira um processo de cura. Existem pessoas, converse com pessoas que fizeram terapia por muito tempo. Perceba a diferença que essa pessoa emocionalmente consegue dialogar do que uma pessoa que acha, né? Então tá, quem sai toda semana não precisa de terapia. Conversa aí com o seu amigo que sai toda semana, com a sua amiga, tem sempre os encontros dos amigos, conversa com ela. Perceba como ela é emocionalmente. E vamos parar com esse preconceito em relação às terapias. Vamos olhar com profundidade. Existe terapia de uma sessão única, Eli? Existe. É sempre? Não. É algo que não é tão simples assim, tá? Então a gente tem um lado nosso infantil, essa ilusão de querer ir lá fazer uma sessão e sarar. É uma parte nossa infantil que quer mágica. Não trabalhamos com mágica, nós trabalhamos com processo de cura. Processo de cura é para pessoas que estão emocionalmente ainda nessa ilusão infantil, nesse adoecimento, querendo que as coisas sejam de uma hora para outra, ou num vitimismo, ai, fulano roubou dinheiro de mim, ciclano prometeu algo e não me deu. Isso chama vitimismo, né? Processo de cura para adultos. Pessoas adultas é quando a pessoa percebe nela, dentro de uma parada, de um silêncio, de uma introspecção, de uma meditação, ela consegue perceber, de uma reflexão, ela consegue perceber que ela tem uma questão. Poxa, Eli, eu percebi que eu tô assim, assim, assado. E é um escuro para ela. O que ela precisa? Do terapeuta, que é a pessoa que segura ali a lanterna e vai trazendo clareza para essa informação. O terapeuta não escuta a vida de ninguém, a sessão ela não é uma conversa. Ela é uma ampliação de consciência, um processo de cura que depende do amadurecimento pessoal de cada um. A gente pensa que ser adulto é como é no físico, mas o nosso emocional não fica adulto assim. Imagine, no nosso físico, quando a gente tem, eu vou falar de meninas aqui, 13, 12 anos, a menina menstrua. Existiu uma informação pro emocional, quem é mãe, quem é pai aqui sabe disso, né? A menina do nada fica menstruada, ela tem maturação emocional para lidar com aquilo? Muitas vezes não. Muito menos hoje em dia, que as crianças estão menstruando com 8, 9 anos. Existe uma maturação. Então, o nosso corpo ele amadurece muito mais rápido, porque é uma questão de cronológica, biológica, porém o nosso emocional não. Então, nós estamos conversando muitas vezes com pessoas de 40, 50 anos que têm um lado emocional de 6 anos. E eu também tenho. Nós temos questões ainda da nossa infância, nossos comportamentos da nossa infância permeando as nossas atitudes hoje. E isso é curável? Sim. Todos os nossos problemas existe cura sim. Porém, nós temos que nos apropriar do nosso processo de cura. Sem medo, sem essa limitação das crenças, sem a limitação dessa sabotagem, criando ilusões. Para quê? Para fugir do processo. Para fugir de estar ali aberta
para contar suas questões profundas para alguém. Então busque um terapeuta, busque alguém que você confia para você abrir aí a sua tela escura, para que esse terapeuta possa adentrar dentro de você e junto com você caminhar. Como eu disse, é um processo. Eu estou há mais de 10 anos, estou falando da minha vida aqui, eu estou há mais de 10 anos fazendo terapias e para mim tem sido um processo. Eu estou curada? Ainda não. Porém, a Eliane de 10 anos atrás, ela já teve uma grande maturação, eu consigo enxergar hoje isso. Nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, nas pessoas que me rodeiam, nas relações que eu decido ter ou não. E esse é meu convite para você. Independente de quem seja o seu terapeuta, busque a terapia. Se você ficar se sabotando, conversa melhor com você mesmo, busque a terapia. Busque um terapeuta para te ajudar a olhar para todos os setores da sua vida, para todos os setores dos seus corpos e trazer para você a paz, a cura e a luz. Que seja um lindo ano de cura para todos nós. 2023 venha arrebentando e transformando a nossa consciência, as nossas emoções, para que a gente possa cada dia mais ir ao encontro da luz. Um grande beijo e até logo!